Graça e paz da parte de Cristo para você que está me vendo mais uma vez aqui nesse canal no YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo a esse canal. Desejo que Deus abençoe sua vida desde esse momento que você entrou e está assistindo esse vídeo. Hoje a mensagem vai ser sobre o seguinte tema: não tome a forma desse mundo. Está baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Quero que Deus fale poderosamente ao seu coração e ao meu também. Estamos aqui no compartilhamento das bênçãos de Deus. A partir do momento que Deus me usa para eu pregar, Ele fala comigo, através de mim, na minha vida, e desejo que Ele fale com vocês também. Eu te peço para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que esse vídeo tenha um alcance cada vez maior e que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas pela pregação da palavra de Deus. Se você não está inscrito aqui ainda nesse canal, eu te convido a se inscrever. Quando você se inscrever, eu quero que você clique no sininho para você receber as notificações. Lembrando que a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, eles são importantes, eles são gratuitos, eles são super rápidos e assim fazem com que o vídeo possa ter um alcance cada vez maior e inclusive até o próprio canal possa ter um alcance cada vez maior. O roteiro desse vídeo vai ser simples. Eu vou falar sobre o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Nós vamos meditar aqui no capítulo 1. A pergunta é simples: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? E em seguida eu entro no conteúdo da mensagem. E outra coisa, para você conhecer o conteúdo de cada um dos meus livros, além de Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu tenho O Dinheiro Nosso de Cada Dia, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e de Lodebar para Wonderland. Clica no link que está aí nos comentários, que é o link da minha landing page. Tem a sinopse de cada um dos meus livros para que você tenha ideia sobre o que eu falo em cada um deles. Tem os botões para você entrar direto nos sites e fazer a sua compra, receber no conforto da sua casa, ser abençoado pelo conteúdo dessa leitura. E tem também aí na minha landing page o meu telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Então desejo que Deus abençoe sua vida. Fica aqui até o final que tem muita coisa bacana para Deus falar no seu coração. Tem muita coisa edificante para a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos e permitem que você faça com que esse vídeo possa ter um alcance maior aqui nessa plataforma. E por falar nessa plataforma, você que ainda não está me seguindo aqui, não está me acompanhando aqui, procura aí o botãozinho para você clicar, para você me seguir, para você me acompanhar. Tem conteúdo bom aqui. Toda sexta-feira eu começo um conteúdo novo. Toda sexta-feira uma série nova de vídeos. Sempre sequenciais, parte 1, parte 2, parte 3. Que essa plataforma que você está vendo é uma plataforma de vídeos curtos. Tá certo? Então eu quero apresentar para você o meu livro mais recente. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É um tema que é super importante, é um tema que é super falado, mas é pouco vivido. O avivamento verdadeiro, genuíno, ele é pouco vivido. E fica aqui até o final, que daqui a pouco eu vou entrar no conteúdo da mensagem que eu vou pregar aqui, a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vou falar sobre não tomar forma nesse mundo. Continua aqui que você vai ver a mensagem. E que tem tudo a ver com o que eu trato aqui no livro. O capítulo 1. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Vamos meditar nessa pergunta. Não colocar coisa má diante dos nossos olhos significa manter os nossos olhos protegidos de toda a impureza espiritual que vem do mundo, sistema de valores que está aí,
que prega coisas totalmente contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Não colocar coisa má diante dos nossos olhos significa proteger a nossa vida espiritual. Não colocar coisa má diante dos nossos olhos significa ter preparo espiritual para criar nossos filhos na disciplina do Senhor, para que eles sejam pessoas boas, pessoas melhores, pessoas excelentes, pessoas do bem. Porque eu estou falando para você, eu não sei nem se você tem algum tipo de religião, se você já teve, abandonou, tá? É um livro que, embora eu seja cristão, embora eu seja evangélico, e embora eu fale muito da palavra de Deus aqui, o tema do capítulo 1, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos, serve para todo mundo, para todas as pessoas. Por quê? Porque você é o pai, você é mãe, você é uma pessoa de bem. Você não vai querer ver seus filhos expostos a essa imundície que está aí nas redes sociais, corrompendo seus filhos, entendeu? Meus filhos são adultos. Meu filho vai fazer 37 anos, minha filha vai fazer 31. Mas vocês que são pais, são mães de crianças pequenas, de adolescentes, vocês precisam ter esse entendimento do que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Vocês têm que ser o filtro daquilo que entra na casa de vocês, para que aquilo que entra na casa de vocês não corrompa as mentes dos seus filhos, não corrompa os corações dos seus filhos. Então no capítulo 1 eu falo muito sobre isso. O não colocar coisa má diante dos nossos olhos significa, inclusive, não despertar em nós mesmos como adultos sentimentos pecaminosos. Porque muitas vezes, quando nós nos expomos, por exemplo, à pornografia, somos levados a querer praticar aquilo, tá? Somos levados ao adultério muitas vezes por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. E é sobre isso que eu falo aqui no capítulo 1 desse livro. Então quero te convidar a comprar. Como é que você faz para comprar? Clica aí na minha landing page, você vai ler a sinopse do livro, você vai ver todos os botões lá dos sites para você comprar. Amazon.com.br, estantevirtual.com.br, extra.com.br, umlivro.com.br. É só você clicar, comprar, receber no conforto da sua casa, desfrutar da leitura. E além desse livro, os meus outros livros estão também aí na minha landing page. É só clicar nos comentários. Aí ali você vai conhecer. E quando eu colocar um livro novo, vou colocar ali na landing page também. Sempre vai ser assim. E o meu telefone para contato está ali também na minha landing page, para você me convidar para pregar na sua igreja. Então, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, está esperando por você. E quando eu estiver na sua igreja, vai estar esperando por você um exemplar. Deus abençoe sua vida, desejo que você tenha uma excelente leitura, desejo que Deus fale poderosamente com você através desse livro. Tenho certeza que vai falar, tenho certeza. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Porque quando você faz isso, você está sinalizando que você está gostando do vídeo, que você quer que ele tenha um alcance cada vez maior. E se você ainda não estiver me seguindo, me acompanhando aqui nessa plataforma, eu quero convidar você a me seguir e a me acompanhar aqui nessa plataforma, porque assim você também vai mostrar que você está gostando do conteúdo que eu produzo aqui e que você quer que ele tenha um alcance maior. Para você curtir, comentar e compartilhar, é tudo muito simples, muito rápido, é gratuito. E vamos então ao conteúdo da mensagem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Eu vou falar sobre o seguinte tema: não tome a forma desse mundo. Eu quero compartilhar com você algo muito importante para eu entrar no conteúdo dessa mensagem. Eu vou me organizando sempre para poder pregar aqui, já que eu prego toda sexta-feira aqui nessa plataforma. Certo? Em todas as minhas redes sociais. Eu prego na plataforma de vídeo grande, aquela vermelhinha, a mensagem está completa. E eu faço a segmentação para poder os vídeos entrarem aqui nessa plataforma, para que você possa ver, para que você possa ser alcançado pela pregação da palavra de Deus. Bem,
Então, originalmente eu não iria pregar sobre esse tema hoje. Mas, na madrugada de terça para quarta, agora, exatamente na madrugada do dia 1º para o dia 2, já que estamos na madrugada do dia 4 agora, Deus me deu um sonho. Deus falou comigo em sonho. Meu sonho era o seguinte: eu estava indo para uma viagem missionária. Eu estava com um pastor conhecido meu, que quase foi meu pastor, na primeira igreja na igreja que eu me converti. Eu estava inclusive me programando para retornar para essa igreja. Eu fiquei ali 25 anos, quando me converti, fiquei 25 anos ali. Precisei mudar para outra igreja no mesmo bairro, por questões aí que eu não posso colocar aqui. Fiquei nessa igreja por 5 anos e me preparei para retornar para ela. Eu já tinha conversado com ele, já tinha até pedido a minha carta de transferência. Eu estou falando de igrejas batistas. Mas eu precisei me mudar daqui, de onde eu moro. Precisei me mudar para outro município. E aí eu acabei indo congregar em outra igreja, uma outra história. Então não pude, mas eu mantive um relacionamento saudável com esse pastor. Então eu estava no carro dele, com ele, a esposa dele e um outro irmão, nesse sonho que Deus me deu. Concentra no sonho. Era uma viagem missionária, nós pegamos uma estrada. Como se fosse uma rodovia, uma estrada, e avistamos uma igreja. Uma igreja com fachada de igreja, como você conhece aí. Sabe aquelas igrejas que tem aquela estrutura um pouco mais antiga, que parece mais igreja mesmo, entendeu? Tem aqueles vitrais assim, aquele estilão igreja mesmo. Então nós chegamos na igreja, nós iríamos ali fazer o nosso trabalho missionário. Só que nós, quando adentramos na igreja, ela estava tomada por mesas. Sabe aquelas mesas de ferro? Aquelas cadeiras de ferro que você costuma ver, são dobráveis, para você costuma usar muito em festas, muito bar e restaurante, muito barzinho tem esse tipo de cadeira, coisa e tal. Então estavam ali aquelas cadeiras montadas, aquelas mesas e cadeiras montadas, como se a igreja fosse um restaurante. Aquele movimento frenético de garçom para lá e para cá. Era um culto de domingo, tá? Mas a igreja parecia um restaurante mesmo, estava com todo o aspecto de restaurante. Garçom levando bandeja para os clientes, clientes chegando, clientes saindo, aquele movimento de clientes no caixa pagando, aquele cheiro de comida exalando e tal. E tinha lá, no púlpito lá, alguém falando, alguém pregando. E as pessoas comendo, pouca gente se importando com o conteúdo da mensagem. Nós olhamos aquilo, fizemos assim com a cabeça, aquele sinal de, sabe, desagrado, aquela lamentação. Não tínhamos o que fazer ali para levar a mensagem do Evangelho. Vimos que precisávamos orar por aquela igreja. Saímos, voltamos para o carro, prosseguimos pela estrada, demos de cara com outra igreja. Um aspecto normal de muita igreja moderna, coisa e tal. Entramos, vimos que era uma igreja porque escutávamos o som. Nós entramos na igreja, estava aquela igreja apagada, como a gente vê muita igreja hoje em dia aí, apagada, e toda a iluminação, aquele foco de luz, aquelas luzes coloridas lá no palco. Sim, transformar o púlpito num palco, como a gente vê hoje. E os músicos e os vocalistas vestidos com roupas comuns. Você não conseguia identificar pelas vestes que aquilo era que aquele conjunto seria um ministério de louvor, entre aspas. E o tipo de música que eles cantavam, embora tivesse letras que fossem louvores, entre aspas, na prática aquilo não tinha nada de louvor, você não percebia a unção. Nós entramos na igreja, percebemos, vimos que as pessoas ficavam entretidas dançando, batendo palma, mas não sentimos a presença de Deus ali. Balançamos a cabeça em situação de desagrado, vimos que não tínhamos o que fazer de trabalho missionário ali, porque vimos que a igreja não estava com a menor vocação, com o menor interesse nesse tipo de trabalho. E aí entramos no carro, prosseguimos a viagem, aí eu acordei e eu entendi que a mensagem que
Deus queria que eu pregasse era essa, de não tomar a forma desse mundo, certo? Então, estou contando esse testemunho para você, para que você possa entender que quando eu venho aqui pregar a palavra de Deus, eu venho debaixo de oração. Eu sei a quantidade de defeitos que eu tenho. Eu sei que eu estou muito longe de alcançar a perfeição. Eu tenho total consciência de que eu tenho muito que melhorar na minha vida espiritual para chegar num patamar mínimo. Mas eu também sei que Deus fala comigo. Eu também tenho a convicção que Deus fala comigo. E eu procuro ser obediente à voz do Senhor. E por isso eu fiz a modificação na mensagem que eu ia pregar originalmente e estou trazendo essa para você, tá? Para que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. E para que aqui nós possamos entender o que é não tomar a forma desse mundo e pensar verdadeiramente como nós podemos reverter essa tendência de mundanização que está acontecendo na igreja evangélica brasileira. Porque esses dois exemplos que Deus me deu em sonhos, eu tenho certeza que vocês já viram esses exemplos na realidade. Eu tenho certeza que vocês já viram. Tenho certeza que vocês já viram. Mas vamos lá. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Então, abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, a partir de agora. Vem comigo. Verso 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que o Senhor possa abençoar essa leitura e que ela continue falando ao coração de cada um de vocês que estão aí do outro lado e falando comigo também, que estou aqui. Vamos então, dentro desses minutos, meditar acerca desse texto. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, foi uma das últimas cartas que ele escreveu. Quando ele foi levado preso para poder então cumprir a sua sentença lá. Paulo, quando chegou em Roma, viu um império totalmente caótico espiritualmente. Se você pesquisar a história do Império Romano, você vai ver que os imperadores ali era cada um pior que o outro. Por isso que no capítulo 1 Paulo fala sobre especificamente o pecado da homossexualidade. Paulo fala muito profundamente aos romanos. E aqui nesse texto ele está chamando a atenção da igreja situada ali. E essa chamada de atenção se aplica perfeitamente ao que nós estamos vivendo aqui no Brasil no século XXI. Não posso falar dos outros países porque eu não moro nos outros países, eu moro aqui no Brasil. Então eu vejo a realidade da igreja evangélica brasileira aqui. Então eu vejo como essa igreja está verdadeiramente, cada vez mais, tomando a forma do mundo.
sistema de valores ao qual me refiro. Sistema de valores totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina. Mas a igreja como instituição está tomando essa forma porque as pessoas que fazem parte da igreja estão tomando essa forma. Vamos analisar aqui. O que anda acontecendo atualmente nas igrejas evangélicas brasileiras? A primeira coisa que está acontecendo, que é muito grave, muitas igrejas estão copiando os padrões desse sistema de valores chamado mundo e trazendo para dentro da igreja. Exemplos: ministério de louvor que, tipo assim, se encharca de música secular e reproduz isso nos cultos. Já falei sobre isso em vídeos anteriores, a própria internet está cheia de vídeos aí mostrando músicos de ministério de louvor tocando e cantando música secular dentro da igreja. Eu não vou debater aqui a questão da música secular para o crente, coisa e tal. Até porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. Oportunamente eu vou falar novamente, mas aqui eu quero me dedicar exclusivamente à questão de você tocar e cantar música secular dentro do templo. O espaço que foi preparado para nós estarmos juntos em adoração ao Senhor. Inclusive, hoje em dia, muitos ministérios de louvor sequer gostam de falar em adoração, eles falam worship. Worship em inglês nada mais é do que é o verbo adorar em inglês, adoração, mas eles falam worship, que é parece que é para não ficar marcado que eles trabalham com a questão da adoração. Parece que com isso eles têm liberdade para cantar outras coisas, eu sei lá. Eu não sei explicar qual é desse mistério aí. O que eu vejo é a mundanização, a secularização da igreja, através de muitos ministérios de louvor que sim tocam e cantam música secular, ou disfarçadamente, ou escancaradamente, como já falei, tem uns vídeos aí. Outra coisa, ministério de coreografia. O ministério de coreografia em si, ele pode sim ser uma bênção, mas tem que ter muito cuidado e muito critério com as vestimentas e com as danças. Por exemplo, eu vi um vídeo aí, eu fiquei apavorado. Eram duas irmãs que estavam lá na igreja, as vestes eram curtíssimas e elas faziam coreografia e abriam as pernas para lá e para cá. A sorte é que elas estavam por baixo com short, não estavam com a peça íntima, a calcinha, era um short. Menos mal, mas mesmo assim, foi algo assim muito pesado. Era uma dança totalmente tentando sensualizar, uma coisa totalmente mundana, dentro de um templo de uma igreja evangélica. Tá? O vídeo está aí na internet, não estou inventando nada não. O vídeo está aí na internet. E se vocês procurarem, vocês vão encontrar outros. Você tem outros exemplos de pregadores usando expressões chulas, vulgares no púlpito. Tem vídeos aí mostrando isso. Pregadores e cantores. Tem aquela dupla, né? No meio de uma vigília, você vê que as pessoas estão tão cegas que nesse vídeo da dupla de cantores, onde a menina canta, passa unção e manda um palavrão, fala a palavra carvalho. Se você tirar o V da palavra carvalho, você já sabe o que ela falou. O vídeo está aí na internet. Ela tentou justificar dizendo que não falou, mas um dos muitos vídeos que eu vi na época falando sobre o assunto, um presbítero que produziu o vídeo, ele ensinou pra gente. E lá na plataforma vermelhinha, de vídeo grande, completo, tem os 3 pontinhos lá em cima, clicar ali para diminuir a rotação, e aí você confere se a mulher falou mesmo ou não. E quando eu fiz isso, dá para ver nitidamente que a mulher falou realmente o palavrão. A irmã falou realmente o palavrão. E você vê que tinha um irmão que estava ali rodando, que nem um peão ali, rodando ali que nem um peão, como se ele estivesse num transe espiritual. Com certeza aquilo ali não era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando toma a pessoa
a pessoa se liga, opa, essa parada está errada. Então aquele irmão ali estava num transe espiritual, era uma coisa assim de louco, e continuou naquele transe espiritual rodando ali, rodando, e não percebeu o palavrão. E fora os pastores, tem uns vídeos aí usando expressões chulas, entendeu? Aí alguém vai dizer, isso aí foi uma pregação que pegaram de um daqueles cultos que são feitos assim mais, como é que eu vou dizer, mais reservados, tipo aqueles encontros de 3 dias, que em tese alguns pregadores acham que tem liberdade para poder chegar num culto desse, porque não é público assim, é uma coisa que é fechada, as pessoas pagam para estar, que a pessoa pode chegar ali e rasgar o verbo. Bem, você pode até falar um pouco mais claro, mas você não precisa ser vulgar. Você não está recebendo ali nenhum tipo de autorização para você ser vulgar, para você usar expressões chulas, para você usar expressões de baixo escalão. Eu estou escrevendo um livro chamado As 3 Dimensões do Sexo. Eu vou falar de dimensão espiritual, dimensão física, dimensão emocional. Então eu estou escrevendo. E com certeza vocês não vão ler ali nenhum tipo de expressão chula, de expressão vulgar, muito pelo contrário. Estou tomando todo o cuidado espiritual para escrever. Eu escrevo debaixo de oração, eu escrevo até inclusive de madrugada, depois de eu fazer minhas orações. E quando eu terminar, eu vou submetê-lo, pretendo submetê-lo ao meu pastor. Não somente para ele fazer o prefácio, mas também para ele poder fazer a leitura crítica e ver se por acaso passou batido alguma expressão inapropriada. Eu estou tomando todo o cuidado para não colocar. Mas se porventura passou batido, eu vou pedir para que não só meu pastor leia, mas eu vou pedir para que outras pessoas possam ler também. Pessoas da minha total confiança. Porque por mais que eu queira falar abertamente, eu não preciso ser grosseiro, eu não preciso ser vulgar, eu não preciso ser chulo. E tudo isso está acontecendo em muitas igrejas evangélicas aqui no Brasil. Outra coisa que eu tenho para falar com relação à secularização e à mundanização da igreja evangélica aqui. Eu falei agora de pregadores e cantores que estão usando linguagem chula. Os próprios cristãos, de uma forma geral, quando vão conversar, o linguajar, você não sabe nem se a pessoa realmente é cristã ou não. Uma coisa assim que chega a ser chocante. A própria palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Por isso que quando eu falei do meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu bati nessa tecla no que diz respeito ao que a gente está colocando dentro da casa da gente. Capítulo 2 eu falo especificamente sobre isso. Quais são os critérios que temos que adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. No capítulo 4 eu falo sobre por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Pois é. Então quero te convidar a comprar esse livro. Tenho certeza que ele vai falar muito ao seu coração com relação a esse assunto que eu estou pregando aqui, tá? Vamos lá. Então, você também tem dentro de muitas igrejas evangélicas hoje essa questão aí. A forma como muitas pessoas estão se vestindo também e falando, conversando, entendeu? Eu já preguei em algumas igrejas que eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado com o que eu vi. Mulheres sem o menor pudor com relação às vestimentas, sem o menor recato. As vestimentas assim, que tipo assim, mostrando tudo. E não só a mulher não, tá? Porque muita gente vem pra internet pra marretar em cima da mulher. Mas tem homem também. Aquelas calças apertadas, aquelas camisas pra mostrar que é forte, que é sarado, para tentar sensualizar dentro da igreja. Eu fico feliz que na igreja que eu congrego isso não acontece. As irmãs têm muito recado para se vestir, os irmãos também, tudo normal. Já falei sobre isso em outros vídeos, então essa é uma das razões pelas quais eu congrego ali. Entendeu? Você percebe que há um esmero e um cuidado com relação a isso. Coisa que infelizmente, como
Deus me deu, esse tipo de ministério que eu recebo convite para pregar. Eu sei que tem coisa que eu prego aqui, que eu falo aqui, eu tenho consciência que eu sei que tem porta que se fecha para mim, que tem pastor que não vai me chamar para pregar, porque provavelmente não vai gostar de ouvir esse tipo de mensagem. Tenho total consciência. Mas a minha obrigação é estar disposto a ir cumprir o ir de Jesus. Então, onde Deus me levar, Ele vai levar. Querendo o pastor ou não, querendo o irmão ou não, onde Deus quiser que eu vá, eu estarei. Então isso absolutamente não me preocupa. A minha parte é pregar aqui na internet, a minha parte é disponibilizar meu telefone para contato, e só. E orar, e me preparar, e estudar. Como eu estudo teologia, inclusive. É o que eu posso fazer, é a minha parte. Mas voltando aqui. Então, eu fiquei assim apavorado de ver, já vi, entendeu? Apavorado, em igreja que eu cheguei para pregar, assim, absurdo. Já contei exemplos aqui, que eu gosto de chegar antes do culto começar. Já cheguei em igrejas que o Ministério Louvor estava uma coisa pavorosa. Num era o baixista tocando Billie Jean do Michael Jackson, no outro era o ministério todo tocando Smell Like Teen Spirit do Nirvana, no outro era o Ministério Louvor todo tocando Wave, Vou Te Contar do João Gilberto, no outro era o tecladista tocando Jump do Van Halen. São alguns exemplos que eu vi em igrejas diferentes que eu cheguei para pregar. Coisa assim. Aí como é que você pode querer que um culto seja abençoado se quem está na linha de frente, que é o Ministério Louvor, não consegue entender a importância do que é fazer parte de um Ministério de Louvor? Recebe toda a carga espiritual. Eu sei do que eu estou falando, que eu fiz parte muitos anos de Ministério Louvor. Então eu sei do que eu estou falando. Então eu entendo do que eu estou falando com relação ao Ministério Louvor. Fiz parte de... Comecei oficialmente do Ministério Louvor em si. Assim, eu fiz parte de conjuntos desde que eu me converti. Me converti, fui fazer parte dos conjuntos jovens que tinha na igreja, até do coral da igreja, uma igreja batista, até do coral participei. Ministério Louvor especificamente, eu comecei em 1987, tocando contrabaixo. Comecei ali, no Ministério Louvor fui até 2008, na igreja que eu me converti. Minto, até 2007, 20 anos. 2007 eu precisei ficar à frente da igreja como vice-presidente para conduzir a sucessão ministerial. Então, outros tocavam. Não tinha sentido eu ficar tocando, por correr para pregar ou receber o pastor. Não tinha sentido. A igreja não era eu, a igreja era um grupo. Então, outros irmãos tocaram essa parte. Então, eu fiquei 20 anos seguidos no Ministério Louvor. Depois disso, em 2014, eu comecei um trabalho no Ministério Louvor de uma igreja pequena na qual congregava com a minha esposa. Nós dois juntos éramos o Ministério Louvor, que a igreja era pequena, não tinha nem músico. Então nós levávamos playback e cantávamos, nós dois. Foi mais ou menos um ano nisso aí. Inclusive sofremos muitas perseguições, tá? Por razões assim absurdas. Então, eu sei do que eu estou falando. O Ministério Louvor recebe toda aquela carga espiritual negativa. Pessoas que estão entrando no templo, às vezes querendo largar o marido, largar a mulher. Às vezes são filhos que querem fugir de casa. Às vezes são crentes que querem largar ministério, abandonar a igreja, voltar para o mundo. Gente em situação até pior, gente querendo até tirar a própria vida, coisas desse tipo. Então o Ministério Louvor é quem está na linha de frente e recebe toda essa carga espiritual. Deveriam ser os primeiros a se preparar espiritualmente para subir monte e tudo, tá? E no entanto, vocês têm os vídeos aí que provam o que eu estou falando da secularização e da mundanização da música dentro da igreja. E acabei de dar os exemplos que eu vi em igrejas diferentes que eu cheguei para pregar. Outra coisa que também está caracterizando aí a secularização e a mundanização da igreja evangélica brasileira é
a política. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. A política, ela existe, certo? Embora eu particularmente não vote, isso sou eu. E como eu já falei em outros vídeos, eu quero, é negócio que eu falo, mas eu tenho que parar para poder entrar no aplicativo do e-título e verificar se eu consigo realmente isenção da obrigatoriedade de votar, porque eu não tenho o menor interesse em votar aqui no Brasil. Não tem nenhum político aqui no Brasil que eu possa chegar e dizer, pô, esse cara merece meu voto. Não tem. Não tem. Verdadeiramente não tem. Então eu me sinto totalmente isento para falar. Mas vamos lá. Política é uma coisa, igreja é outra coisa. O que muitos estão fazendo é trazendo a política para dentro da igreja, fazendo a mistura da política com a igreja. E deixa eu te lembrar uma coisa aqui, vamos voltar para aquela aula de história gratuita, 0800, deixa eu te lembrar. Quando os cristãos começaram a pregar o evangelho, eles primeiramente eram identificados como os do caminho. Lembram que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então eles se identificavam como os do caminho. Você vai encontrar essa expressão principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, várias vezes. Somos os do caminho. Aí em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Beleza. Então ficaram conhecidos como cristãos porque exalavam o perfume de Cristo, a presença de Cristo, a influência de Cristo nas suas vidas. Ok. Aí o imperador chamado Constantino saiu dominando tudo lá nos primeiros séculos e criou o Império Otomano. O Império Otomano, ele abrangeu uma região muito grande. Onde fica hoje a moderna Turquia, por aquela região ali. Tá? A moderna Turquia fica por ali, onde era o Império Otomano. Inclusive, Constantino criou uma cidade chamada Constantinopla. É só você pesquisar e estudar essa lição aí da aula de história, tá? Tô só resumindo para você. E aí Constantino resolveu misturar práticas pagãs trazidas por seus aliados, e introduziu isso no meio de uns cristãos meia boca que tinham lá em Constantinopla e em outras cidades do Império Otomano, e aí criou-se uma religião, tá? Foi a partir daí criou-se uma religião. Com toda essa mistura de ídolos, de coisas pagãs, coisa e tal, não havia necessidade da conversão, não havia necessidade do abandono da vida pecaminosa, porque era uma coisa bem política para agradar Constantino e os aliados dele. Tá? Aí, os cristãos que se mantiveram fiéis à palavra de Deus foram duramente perseguidos. A mistura entre igreja e Estado é proibida pela Constituição brasileira. O Estado brasileiro se declara laico, não tem religião oficial. Tá? Então, para nós, não importa se o presidente é evangélico, é católico, é espírita, é umbandista, é ateu, não importa. O que ele tem que fazer é governar para todos. Simples assim a equação. Ah, mas como é que faz com deputados e senadores? Peça orientação a Deus para votar de acordo com aquilo que as pessoas fazem. A crença religiosa pode até vir a ser um diferencial, desde que esses que se declaram cristãos zelem pelo seu bom testemunho. É o que a gente não vê. Os piores deputados que nós temos aí, os piores deputados e senadores que nós temos aí no Brasil, são os que se dizem cristãos. São os que dão o pior testemunho. As notícias estão aí, não estou levantando calúnia nenhuma, não estou citando o nome de ninguém. São os piores. Então, para quê? E para lá para quê? Vai fazer diferença? Não vai. Não estão fazendo. Pelo contrário, estão se contaminando com o mundo, estão se corrompendo com o mundo. Estão tomando a forma daquilo lá. Tá? E o que é pior, estão levando isso para dentro da igreja, a igreja evangélica. E o que está acontecendo é que hoje a igreja evangélica brasileira tem 8 milhões de desigrejados. Inclusive, se a gente fosse colocar os desigrejados como denominação, eles seriam a segunda maior denominação do país, tá? E o que é pior,
o número de desigrejados, com certeza, do censo para cá já aumentou. Eu já vi reportagens, estatísticas falando de 15 milhões de desigrejados. Um pregador aí, inclusive, falou a respeito disso. Mas oficialmente o censo de 2022, que foi feito no Brasil, ele registra 8 milhões de desigrejados, que são pessoas que dizem que são cristãs, mas que não querem fazer parte de nenhuma igreja. Não querem estar debaixo de uma instituição. Eu ouvi isso recentemente, inclusive, de uma pessoa desigrejada, que fica apavorada com o que vê do Ministério Louvor, porque essa pessoa com quem eu conversei tocou em Ministério Louvor, comigo inclusive, tocou comigo, tocamos juntos no Ministério Louvor. Não vou aqui falar quem é a pessoa, mas tocou comigo no Ministério Louvor, tá? E a pessoa está desigrejada. E a pessoa simplesmente está chocada com o que vê, que realmente está um absurdo. Não só com relação ao louvor, mas também falou da questão da política. Gente, meu querido, minha querida, presta atenção. Ninguém quer chegar na igreja e ficar ouvindo que a igreja apoia o político tal, o político tal, o político tal. Não vou falar nome de ninguém para ninguém ficar comentando aqui que eu estou falando bem desse, mal daquele, blá blá blá. Toda aquela encheção de saco que tem aqui na internet com relação à política. Então hoje eu não vou falar nome de ninguém. Mas a igreja, a gente não quer chegar numa igreja ou ficar ouvindo esse monte de coisa sobre política. Ninguém quer. A gente quer chegar na igreja e ouvir a palavra de Deus. A gente quer chegar na igreja e ver que o pastor, ele tem a palavra de Deus pronta ali, que Deus ministrou o coração dele para ele compartilhar. Se não for o pastor, presidente da igreja, alguém que ele tenha delegado a função de pregar a palavra. É o que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir historinha, que tem muitos pregadores contando historinha. A gente não quer ouvir mensagem de coach, muito pregador fala aquela mensagem de coach. A gente não quer ouvir mensagem de negócio de autoajuda, que é outra coisa também que está dentro das igrejas. Sabe aquela confissão positiva que muita gente fala aí? A gente não quer ouvir isso, a gente quer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela por si, ela fala. Mesmo que não fale algo que a gente queira ouvir, mas a palavra de Deus, ela tem aquilo que a gente precisa ouvir. Tá? É como eu digo e repito, o tipo de ministério que Deus colocou na minha mão, eu sei que vai ter igreja, vai ter pastor que não vai me chamar para pregar, porque Deus vai me orientar para trazer uma palavra que vai trazer um certo confronto. E tem pastor que não gosta disso. Tem crente que não gosta disso. Incomoda quando a gente toca em determinados assuntos, porque essas pessoas sabem que a gente está falando a verdade à luz da palavra de Deus, colocando a palavra de Deus de forma clara. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar a igreja misturada com política. Você não vai encontrar nenhum dos apóstolos misturados com política. Você não vai encontrar. E nem tente deturpar falando sobre José e sobre Daniel, porque em nenhum momento a Bíblia diz que eles eram políticos. Eles foram gestores nomeados por alguém. José foi o cara que foi nomeado pelo faraó para cuidar de todo o estoque da alimentação dos egípcios, para o povo não passar fome. Então José não foi eleito, votado pelo povo, eleito pelo povo, ele não se candidatou a nada. Ele estava preso, inclusive, quando o faraó mandou chamá-lo para ouvir a interpretação dos sonhos que Deus havia dado a ele. E José, usado por Deus, deu a interpretação. Você conhece o texto, você sabe muito bem do que eu estou falando. Daniel, a mesmíssima coisa. Daniel estava preso, cativo na Babilônia, como escravo, e Nabucodonosor viu nele capacidade para poder gerenciar as coisas e nomeou ele como uma espécie de primeiro-ministro. Mas Daniel também não foi votado por ninguém. Aliás, Daniel foi perseguido pra caramba. Tentaram de tudo para tirá-lo, até jogá-lo na cova dos leões fizeram, inventando coisas a respeito dele. Na verdade, ele foi acusado de adorar a Deus, de orar. Por isso ele foi parar na cova dos leões, que ele desobedeceu o decreto do rei que dizia que ninguém podia pedir nada a ninguém a não ser ao próprio rei. E eles viram Daniel orando, falando com Deus.
Foi por isso que Daniel foi parar na cova dos leões. Está na sua Bíblia. Então nem José nem Daniel foram políticos. Então essa coisa da política está atrapalhando o crescimento da igreja evangélica brasileira. Qual é o resultado disso? Hoje nós pregamos a palavra de Deus e encontramos dificuldade para que pessoas não crentes queiram estar numa igreja evangélica para ouvir a palavra de Deus, porque elas estão assustadas com o que elas têm visto na igreja evangélica brasileira nos últimos anos. Uma movimentação absurda apoiando um determinado político, uma determinada corrente ideológica. Então essas pessoas não querem estar em uma igreja evangélica, não querem. Quando você se identifica, elas automaticamente se afastam, tem ranço. Então isso está atrapalhando, isso está causando desânimo em muitos crentes que estão chegando, estão ainda fraquinhos na fé, precisando receber alimento. E por falar em fraquinho na fé, receber alimento que vem da palavra de Deus, por onde anda a EBD? É um problema antigo dentro das igrejas. E não tem nada a ver com horário não, tá? Que muito crente diz que domingo 9 horas da manhã é muito ruim, é o dia que eu tenho para acordar cedo, para acordar mais tarde. Mas é interessante que esse mesmo crente que diz que não quer acordar cedo para ir para EBD, ele acorda cedinho para ir para a praia, ele acorda cedinho para ir à cachoeira, acorda cedinho para passar o dia num sítio, ele acorda cedinho para jogar bola, ele acorda cedinho para ir para a casa dos parentes, mas só não acorda cedo para ir para a escola dominical. Aí você inverte o horário da EBD, você bota a EBD para... Como conheço igrejas que colocaram a EBD tipo 6 horas da tarde, para fazer de 6 às 7 para a pessoa ficar para o culto, a pessoa não vai para o EBD, só vai para o culto. Aí muitos querem usar a desculpa, mas a literatura é muito ruim. Hoje você tem um monte de literatura disponível para você aplicar na sua igreja. E além disso, existem igrejas que produzem as suas próprias lições. A igreja que eu congrego produz as suas próprias lições. O corpo de pastores que tem lá produz as próprias lições. E ainda assim a frequência é baixa. Então isso é o princípio. É o crente que não quer estar na igreja para estudar a palavra. É o crente que não quer ir para a igreja para estudar a palavra. Não quer. É simples assim, eu não quero, não vou e ponto final. E não tem, a não ser que o Espírito Santo consiga penetrar na mente e no coração desses crentes para fazê-los entender a importância de se alimentarem da palavra de Deus. E como não se alimentam, engolem as heresias que são pregadas aí nos púlpitos. Engolem as heresias que são pregadas na internet. Não sabe, não conhece a palavra de Deus, não conhece o básico. Nem o texto de Atos 17, do 10 ao 12, que eu falo toda hora que os crentes de Beré que iam lá conferir para ver se os apóstolos estavam pregando certinho. Eles não fazem isso. Não fazem. E olha que tem pregador como eu que se esforça pra caramba para deixar a palavra de Deus mastigadinha aqui, para fazer você inclusive pesquisar. E mesmo assim, o resultado é esse. Vamos ler o verso 1 e analisá-lo? Preste atenção no que Paulo escreve. Olha o que ele fala no verso 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Nesse primeiro verso, em algumas traduções, fala de culto racional, feito com a mente, feito com o entendimento, coisa e tal. Então, nesse primeiro verso, Paulo chama a atenção para o seguinte. Quando ele fala de oferecer nossos corpos, ele está falando da nossa vida. Não é a gente se deitar em sacrifício para alguém chegar e matar a gente, não. Ele está falando de oferecer nossas vidas.
Nossa vida tem que ser uma vida de santidade. Aliás, ele até fala aqui, sacrifício vivo, santo, agradável. Ele fala de uma vida de santidade. Tá? O que é uma vida de santidade? É uma vida na qual a gente busca esse avivamento, o qual eu proponho aqui para você. Não colocar coisa má diante dos nossos olhos, de verificar cuidadosamente os critérios que temos que adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. Por que os nossos olhos são o espelho da alma e por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Todos esses capítulos, tudo que eu estou pregando aqui para você, ó, esse livro aqui tem com muitos detalhes, tem muito texto bíblico aqui, ó, para você se alimentar, meditar e crescer espiritualmente. Se você verdadeiramente está sendo impactado pelo que Deus está falando através de mim aqui, e se você se sentir tocado por Deus, compre esse livro. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração aqui. Você vai entender a profundidade do que é esse verdadeiro avivamento aqui, tá? Esse verdadeiro avivamento. Então vamos lá. Então quando Paulo fala de oferecer os corpos, ele está falando de vidas. Porque não tem como você tentar viver uma vida cristã meia boca. Nós não estamos mais no tempo de ter isso na nossa vida. Nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. Jesus já falou sobre isso. Você já está vendo os sinais estão aí. Fomes, doenças, fenômenos da natureza acontecendo aí, são tremores de terra, nós estamos vendo aí, ó, estamos gravando aqui no dia 4 de julho de 2025, na Europa é verão, você não via na Europa verão, como está acontecendo lá, na França, pessoas morrendo de insolação, você não via isso anos atrás na Europa. O verão acontecia, mas não era com temperatura de 40 e tantos graus. Eles não estão acostumados com isso lá. A Grécia, as florestas pegando fogo lá, a ilha de Creta, tá lá. Você está vendo o noticiário aí, entendeu? Você já está acompanhando. Aqui no Brasil é enchente para cá, é seca para lá. É uma coisa bem complicada. Você está vendo todos os sinais. Guerras, rumores de guerra. É guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é guerra entre Israel e Hamas, rumores de guerra, já teve um princípio de guerra entre Irã e Israel, rumores de guerra envolvendo os Estados Unidos, que já bombardearam coisa lá no Irã, aí você pode correr o risco do Irã de repente fazer uma represália, como aconteceu, lembra daqueles 2 aviões se chocando com as Torres Gêmeas? Represália ao que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão, em 2001 que isso aconteceu. Guerras, rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai, tudo isso que Jesus já previu, outros autores da Bíblia já mostraram para nós que o final dos tempos já está chegando, então nós já estamos no tempo de verdadeiramente entendermos que não dá para ser cristão meia boca. Lembra que Elias chamou a atenção do povo, ó, ou vocês adoram a Deus ou vocês adoram a Baal, então eu estou chamando a sua atenção aí. Ou você passa a adorar a Deus verdadeiramente, ou você passa a servir a Deus verdadeiramente, ou você serve a político, não vou falar o nome aqui, tá? Mas aqui no Brasil você sabe. Muito bem. Qual é o político que está sendo idolatrado dentro da igreja evangélica brasileira? Mas não é para idolatrar nem ele e nem o opositor dele, ninguém. A adoração é exclusiva a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aliás, ele mesmo já falou isso através do profeta Isaías. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou ele é o primeiro ou ele não é. Deus não é a segunda opção na vida de ninguém. Ou ele é a primeira opção ou ele não é. Então você está sendo chamado agora aqui, através dessa mensagem, para tomar uma posição. Tá? Então, verso 1, Paulo fala sobre isso, oferecer as nossas vidas em adoração, para prestar verdadeiramente um culto com entendimento, um culto racional. Um culto racional feito com entendimento, uma adoração verdadeira, ninguém entra em transe. Quando alguém é usado por Deus para entregar algo para outra pessoa, quando é Deus, a pessoa não entra em transe, a pessoa sabe exatamente o que ela fez. Tá? Quando Deus me usou alguns anos atrás para entregar algo para alguém em um ministério de louvor, eu entreguei para aquele homem, para aquele irmão, e eu me lembro exatamente
Foi em 2017 isso. Foi em 2017, 2018, não me lembro. 7 anos depois eu me lembro exatamente do que Deus me ministrou meu coração para eu entregar para aquele irmão. No mesmo dia Deus me levou também para uma irmã, no mesmo ministério louvor. Só que aí eu chamei a minha esposa para entregar. Até porque eu não podia ir lá na irmã, né? Tinha uma mulher, então foi a minha esposa e eu entreguei. Tá? E em outra ocasião, Deus me levou também para entregar para uma outra irmã de um ministério louvor também, o que aconteceria na vida dela se ela não vigiasse, que haveria um assédio para cima dela. Era uma menina de uns 19, 20 anos. Deus mostrou que um homem mais velho ia assediá-la sexualmente e que era para ficar vigilante. Chamei a minha esposa para estar do meu lado e entreguei. E aconteceu. O homem mais velho era o marido de uma cliente que a minha esposa atendia, minha ex-mulher no caso hoje. Fazia o cabelo dela. O cara realmente assediou a garota. Um cara quase com a minha idade assediando a menina. Uma menina de 19 anos, um marmanjo de 50 e poucos anos, foi assediando a menina. Mandando foto de nudes. Então eu me lembro exatamente, tá? Eu não entrei em transe, tá? Então a verdadeira adoração, quando vem de Deus, você sabe o que você está fazendo, tá? Você não entra em transe, você não fica rodando ali que nem um doido, sem saber o que está fazendo. Você adora com entendimento do que você está fazendo. Você prega com entendimento do que você está fazendo. Você faz tudo na obra de Deus com o exato entendimento do que você está fazendo. E Paulo chama a atenção para que a gente possa estar com a vida da gente no altar, verdadeiramente, na presença do Senhor, lutando para vencer as tentações, lutando para vencer as vulnerabilidades, lutando para vencer as fraquezas, lutando para deixar o impostor quietinho, porque muitas vezes o impostor quer vir para fora, o impostor, o velho homem quer se manifestar, mas nós somos novas criaturas, somos orientados a ser novas criaturas. Então o verso 1 fala muito sobre isso. E vamos ler o verso 2 para que você possa entender a profundidade que Paulo está ensinando aqui. Vamos lá para o verso 2? Então vem comigo aqui. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ver algo sobre esse texto que é bastante interessante? Tem crente que nem estuda a palavra de Deus e inverte o texto. Ele fala boa, perfeita e agradável. Mas o texto fala boa, agradável e perfeita. Então, se você prega e você cita um texto, tem que citar da forma correta. Aliás, Jesus mesmo falou. Ai de quem alterar um tio, não sei o que, tal. Jesus fala sobre isso. A palavra tem que ser pregada. Então a ordem é boa, agradável e perfeita. Não é boa, perfeita e agradável. Aqui você já vê um pequeno deslize que muitos crentes cometem, porque não estudam a palavra de Deus. Decoram algo que eles ouviram, não sabem onde e vão repetindo. Se fosse examinar a Bíblia, eles leriam certo. Então, quando Paulo fala aqui o verso 2, eu vou ler de novo porque me chamou muita atenção. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Tá? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Algumas traduções falam da renovação da mente. Ser cristão exige renúncia. Lucas 9, 23, Jesus fala sobre isso. Ser cristão exige sacrifício.
Ser cristão exige o seguinte: exige que pecados que nós cometíamos, nós deveremos lutar para não cometê-los mais. Como aquele louvor diz: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Uma pessoa que verdadeiramente se converteu, ela abandona as práticas do velho homem e da velha mulher. Ela abandona. Se for preciso, ela muda até as amizades. Aqui, ó, meu livro, capítulo 4, eu falo bem claro sobre isso. Porque devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Então, a pessoa que realmente se converteu, ela muda vestimentas, ela muda... Há toda uma mudança, mas ela vem de dentro para fora, porque uma conversão, quando ela é genuína, ela produz esse efeito. Tá? E Paulo está chamando a atenção dos romanos para isso, está chamando a atenção de nós para isso. Tá? Nós nos tornarmos pessoas, uma mentalidade renovada, a mudança em tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos. Tá? Tem que ter essa mudança, tá certo? Eu vou ler novamente a segunda parte do verso, para que você possa entender. Você possa realmente fixar na mente, na sua mente, esse ensino. Assim, né, quando você passa a adotar aí uma transformação na sua mente, uma mentalidade sadia, uma nova mentalidade, uma mudança de mente, mudança de postura. Assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, para que nós possamos aprender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que estar em comunhão com Ele. Intimidade, a gente só tem intimidade com Deus se a gente tiver relacionamento com Ele. Do mesmo jeito que a gente só consegue intimidade com alguém se a gente tiver relacionamento com esse alguém. Marido e mulher só conseguem ter intimidade um com o outro se eles tiverem relacionamento. Não estou falando de intimidade sexual, simplesmente não. Estou falando de intimidade como um todo. Tá? Pais e filhos só conseguem ter intimidade um com o outro quando eles desfrutam de um bom relacionamento, de um ótimo relacionamento. Não é simplesmente bom. Tem que haver relacionamento para ter intimidade. Não tem como ter intimidade sem ter relacionamento. E com Deus é exatamente a mesma coisa. É isso que Paulo está falando. Quando nós verdadeiramente nos submetemos a deixar que Jesus Cristo faça uma mudança em nós, mudança de mente, a renovação da mente, Paulo fala isso aos romanos: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Paulo fala muito sobre isso, tá? Sobre a renovação da mente, não só para os romanos, ele repete isso para os coríntios, para os colossenses, ele fala algo parecido também. Tá? Então é muito importante você que está vendo essa mensagem ter isso na sua mente. Tá? Somente assim, com essa nova postura, com essa nova mentalidade, com essa mentalidade renovada, transformada, realmente uma conversão. Conversão é isso aqui, ó, mudar. Você está aqui, você vem para cá, você dá uma guinada de 180, não de 360 como as pessoas falam. 360 você vai dar a volta completa e vai voltar para o mesmo lugar. Lembra daquela aula de matemática? Vamos lembrar daquela aula de matemática gratuita, geometria? Faz um círculo, divide em 4, são 4 quadrantes? Pois é, então 4 ângulos de 90 graus. Se você faz 180, você vai até a metade, certo? É uma guinada de 180 graus. Você saiu de um ponto aqui, deu uma guinada de 180, tá? Foi para outro ponto. Se você diz que vai dar uma guinada de 360, você vai dar uma volta completa e vai voltar para o mesmo lugar de onde estava. Só você memorizar isso aí, tá? Simples, aula gratuita de matemática, geometria, tá? Vamos lá. Para você entender que eu coloquei isso aí para você de forma bem clara, bem transparente. Ah, isso quer dizer o que? Conversão. Conversão significa você dominar o seu eu. Ou seja, se você tem dificuldade, por exemplo, para
manter a pureza sexual, então você tem que buscar ajuda. Primeiramente, ajuda de Deus em oração. Muita leitura da palavra de Deus é procurar, ó. Aqui no meu livro eu falo pra caramba, o capítulo 1, lê lá, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Lê o capítulo 2 também, quais são os critérios que devemos adotar para impedir coisa má entre nos nossos lares. Então, se alguém tem dificuldade para lidar com essas questões, que apelam para a carne, para o sexo, tem que filtrar. Outro tem dificuldade para falar a verdade, tem que aprender dentro da palavra de Deus, orar, pedir a Deus libertação. Enfim, qualquer outro pecado, qualquer outra tendência que a gente tenha, a gente tem que aprender que em Cristo a gente é nova criatura, que essas coisas velhas elas ficam para trás. E isso tem que ser uma luta diária. Começa na hora que a gente acorda, com oração, com leitura da palavra, buscando ter uma vida realmente ali de santidade, de luta realmente para poder chegar nesse nível, tá? De ter uma vida de santidade, para poder estar blindado espiritualmente para os ataques de Satanás, porque ele está aí para atacar, ele não vai deixar de atacar, tá? Até Jesus foi atacado por ele no deserto, e Lucas capítulo 4, no final do texto que fala sobre a tentação de Jesus, o texto fala, Lucas escreve, que Satanás se ausentou por algum tempo, depois que Jesus confrontou, rebateu ele, sempre com a palavra, já falei sobre isso aqui, Jesus que era Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, encarnado aqui, ele usou a palavra para rebater. Como é que você quer encarar as coisas, as tentações, as dificuldades, os ataques de Satanás, sem estar respaldado na palavra de Deus? Se Jesus, que é o próprio Deus que estava aqui entre nós, na forma de homem, usou a palavra de Deus para rebater Satanás. E outra, Jesus era homem de oração. Você vai encontrar várias vezes Jesus se retirou para orar, e ali no deserto ele estava em oração. Aí você quer resistir sem orar? Me poupe, né? Não vai rolar. E Jesus também não fez mais. Jesus estava em jejum. E se você percebeu, Jesus usou armas da terra. Jesus não usou armas do céu. Ele, como filho de Deus, ele poderia ter feito coisas muito diferentes para poder enxotar Satanás perto dele. Mas Jesus utilizou armas que eu e você podemos. Ele usou a oração, eu e você podemos fazer. Ele usou o jejum, eu e você podemos fazer. Ele usou a palavra de Deus, eu e você podemos fazer. Ele não usou nada que eu e você não possamos fazer para resistir. Agora, é o que Paulo falou aqui, que eu li para vocês e estou pregando em cima disso e estou caminhando para encerrar. É necessário verdadeiramente que cada um de nós, como cristão, esteja realmente disposto a ser espiritualmente renovado, convertido, transformado, colocar realmente os nossos corpos, as nossas vidas em adoração a Deus, oferecendo a Ele um culto racional, feito com entendimento, para poder arrancar de dentro do templo, Igreja Evangélica Brasileira, arrancar de dentro da instituição, Igreja Evangélica Brasileira, política, secularização da música, secularização da coreografia, secularização, mundanização do linguajar, secularização, mundanização das vestimentas. Essas são só algumas das coisas, tá? E é isso que eu desejo do fundo do meu coração, que você comece a meditar a partir de agora e que você comece a fazer a sua parte. Você vai ser o primeiro beneficiado. É para o seu próprio bem, é para o seu próprio crescimento espiritual. Então, através desse livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu ofereço para você uma ajuda poderosa para você poder chegar nesse patamar de crescimento espiritual. Então, quero te convidar a adquirir esse livro. E aqui eu quero colocar para você o encerramento da mensagem, tá bom? Porque foi somente até aqui foi que o Senhor ministrou meu coração, a partir do momento que Ele me deu esse sonho que eu compartilhei com você no começo. Se você entrou aí agora, volta lá os vídeos anteriores, você que está vendo nessa plataforma de vídeo curto, volta nos vídeos anteriores que você vai ver lá a parte que eu falo
tá? Vai estar na parte 1 ou na parte 2, vai depender da edição como vai ficar, tá? Volta lá para você ver o que eu conto no sonho que Deus me deu com relação e o que ele me e por esse sonho eu mudei a mensagem que eu ia pregar hoje, que não era essa. Se você estiver vendo esse vídeo aqui na plataforma de vídeo grande, aquela vermelhinha do vídeo completo, volta lá, mais ou menos na metade do vídeo lá, quando eu entro no conteúdo da mensagem, depois que eu faço a propaganda do meu livro, tá bom? Então, mais uma vez, só até aqui foi o que Deus ministrou meu coração para eu compartilhar com você. Desejo que Deus continue ministrando na sua vida, falando no seu coração, trazendo a você esse despertamento, esse avivamento, tá bom? Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, que teve a maior paciência para me ouvir. Quero agradecer a você que está vendo esse vídeo, tá? Você parou para prestar atenção. Eu não sei o dia que você está vendo, não sei a hora que você está vendo, mas eu desejo que Deus fale ao seu coração do mesmo jeito que Ele está falando comigo aqui agora. Para você que assistiu esse vídeo na plataforma vermelha de vídeo grande, eu sempre coloco um vídeo novo toda sexta-feira, tá bom? Sempre. Toda sexta-feira tem um vídeo novo lá. Qual o horário? Depende da internet. Quando a internet me ajuda, eu faço o upload, você sabe, eu já falei, eu gravo durante a madrugada. Nós estamos na madrugada do dia 4 de julho. Eu faço o upload enquanto eu vou dormir. Quando a internet ajuda, beleza, eu acordo cedo, o upload está feito ou está terminando, eu vou, faço a edição e coloco o vídeo também nas outras plataformas. Mas quando a internet não ajuda, demora um pouco mais, então não tenho como dizer para você a hora. Mas na sexta-feira sempre tem vídeo novo na plataforma vermelha de vídeo grande, que é o YouTube, tá? Para você que assiste nas demais plataformas, tipo Quai, TikTok ou Instagram, que são as principais que eu coloco, os vídeos eles vêm sempre toda sexta-feira, sempre sequenciais, parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai, tá bom? Então desejo verdadeiramente que Deus esteja abençoando grandemente, poderosamente sua vida. Convido você a estar aqui, tá? Para que na próxima semana você veja mais uma mensagem nova, tá? Em princípio tem uma mensagem lá, que eu já deixo já alinhavada, tal, já estudei a palavra, já deixei alinhavada. Se Deus não ministrar nada ao meu coração diferente, como aconteceu essa semana, vai ser aquela mensagem que está lá, tá? Na qual eu vou falar sobre a pessoa sábia fica calada, que era sobre essa palavra que eu ia trazer hoje. Mas como Deus me deu esse sonho, e através desse sonho Deus me mandou ministrar essa palavra que eu trouxe para você aqui. Então, como eu digo, sempre oro antes, tá? Deus confirmou a mensagem? Beleza, eu venho aqui e prego. Mas Deus mandou mudar? Mudo. Deus já me mandou mudar a mensagem na hora de eu chegar no culto, no púlpito para pregar. Eu havia estudado uma coisa, Deus mandou pregar outra. E aí? Como eu disse para você eu gosto de chegar na igreja antes, justamente para sentir essa atmosfera espiritual. E já aconteceu de eu chegar na igreja, Deus mandou mudar a mensagem. Então, a gente que é pregador da palavra de Deus, a gente tem que estar estudando a palavra de Deus, vários textos já, assim, na mente, no coração, coisa e tal. E quando Deus manda mudar, Ele já sabe o que Ele quer, Ele já sabe que a gente tem como encontrar, Ele já dá a direção completa. Tá bom? É assim que funciona. Isso vale para mim, vale para você também. Então eu espero você no próximo vídeo aqui, tá bom? Caso você ainda não esteja inscrito no meu canal no YouTube, vá lá, se inscreve lá. Clica no sininho para receber as notificações e dá aquela curtida, faz aquele comentário, faz aquele compartilhamento em todos os seus grupos, em todas as suas redes sociais, para que esse vídeo possa ter um alcance maior. E também o meu canal no YouTube também tem esse alcance maior. Para você que me assiste nas demais plataformas, eu peço a você a mesma coisa, para você se inscrever, clicar aí no botãozinho para me seguir, para me acompanhar, para você também curtir, comentar e compartilhar, que aí você sempre vai receber também. Sexta-feira sempre tem a série nova de vídeos, tá? Vai da sexta até a quarta da outra semana, colocando os vídeos aqui. Então, é isso. Espero você aqui, hein? Próxima semana, próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti
levante o seu rosto e te dê paz.